Espero que as pessoas que falam espanhol possam me entender também. É uma alegria estar com vocês neste dia. Muito obrigada por essa oportunidade de, em nome da Diocese Anglicana da Amazônia e da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, refletir um pouco sobre como a Igreja está aprendendo com as espiritualidades indígenas no que diz respeito ao cuidado da criação e como estamos incorporando esses valores e práticas nos ministérios da Igreja. Eu quero iniciar falando a respeito de uma árvore importante no bioma amazônico, uma gigante da Amazônia, a samaúma. A samaúma é uma árvore milenar, com uma altura entre 80 e 90 metros. Essa espécie chega a ter um diâmetro de 5 a 8 metros. Para se ter uma ideia do tamanho do seu corpo, na sua fase adulta é necessária uma roda de mais de 25 pessoas adultas para abraçá-la. Ela pode levar entre 200 e 300 anos para atingir a sua fase adulta. A mãe Samaúma, como é chamada por aqui, é considerada um mito sagrado pelos povos nativos da floresta amazônica. Sua importância é vital para o meio ambiente. A sua copa grandiosa abriga um pequeno ecossistema. Por causa da sua grande altura, as raízes das samaúmas são profundas e esse fato colabora para a irrigação dos lençóis freáticos mais profundos até a superfície, favorecendo o processo da geração de umidade, isso é, da evaporação e da geração das chuvas. Ela é considerada árvore da vida porque ela tem propriedades medicinais. E é também um veículo de comunicação na floresta, que através das batidas em suas raízes enormes, o eco se estende a grandes distâncias, indicando a localização de quem necessita de ajuda. Ela é a matriarca de um ecossistema perfeito. Para os povos indígenas, a samaúma é sagrada. Ela precisa ser respeitada. A cosmovisão e a espiritualidade indígenas nos desafiam a mudar nossa compreensão da relação entre Deus e a criação e nos apresentam uma visão onde há uma relação intrínseca entre Criador e a criação, estando tudo em todo o universo imerso nessa relação. Estas cosmovisão e espiritualidade entendem os astros, a terra, os territórios, a natureza em sua totalidade, como estando interconectada, não havendo uma hierarquia criacional, e não vendo os seres humanos como os mais importantes ou tendo a primazia na criação, mas como parte de uma complexa rede de relações que envolve elementos naturais e sobrenaturais, integrando a vida como um todo em uma profunda sacralidade. Os povos indígenas entendem que Deus está presente na criação, pois ela é a manifestação da sua ação. As experiências e os saberes indígenas nos revelam que estamos imersas nessa sacralidade. Nós existimos com tudo o que existe numa teia vital onde há diversidade e interdependência. Vivemos envolvidos por Deus. Deus tem em suas mãos toda a criação. Todos os espaços são de Deus. Não existe separação entre o profano, os trabalhos diários, por exemplo, e o sagrado, acontecimentos especiais, festas, rituais, cerimônias. Todos os espaços e tempos são sagrados. Porém, existem espaços e tempos mais sagrados, que servem para restaurar o respeito, o equilíbrio e a harmonia. São ritos, diálogos entre a vida humana e todos os demais seres viventes. A espiritualidade indígena alarga a nossa experiência de transcendência, desconstrói a concepção hierárquica e binária que nos levou a entender os seres humanos como superiores ao restante da criação
que nos levou também a ver uma hierarquia entre os seres humanos, colocando os homens, e aqui eu me refiro a homens mesmo, do sexo masculino, e não à humanidade, em uma posição de domínio sobre todo o restante da criação. Então, é muito importante que nós percebamos que na concepção indígena, na espiritualidade indígena, não há essa hierarquia. A espiritualidade, o olhar indígena para a natureza e a criação é o oposto disso. Compreende e posiciona os seres humanos não sobre a criação, mas na criação, como membros interdependentes, fazendo com que reimaginemos, repensemos, reestabeleçamos nossas relações com a Terra e com os demais seres criados, exigindo que ampliemos o nosso olhar para além das concepções antropocêntricas e passemos a um ponto de vista ecocêntrico, que considere e inclua tudo que tem vida e entenda a criação como interdependente e unificada. Na espiritualidade indígena, a terra respira sacralidade. Tudo é visto como sagrado. Então, as florestas, os rios, as pedras que existem nos fundos dos rios, os animais em geral, os peixes, as aves, os alimentos, frutas, grãos, etc., são respeitados pela sua sacralidade essencial. A natureza é entendida como provedora, e cada ser precisa aprender a respeitar os demais para não destruir o tecido denso e delicado dessa relação entre as pessoas e os demais seres, inclusive aqueles que na cultura ocidental são vistos como materiais ou inanimados. A proteção da natureza, o zelo, o cuidado, o respeito para com todos os seres vivos são parte dessa compreensão de sacralidade e da percepção da existência de uma conexão profunda entre tudo que existe dentro da criação, de uma interdependência recíproca, ou seja, da mesma forma que a vida humana é profundamente dependente de Deus, também é inseparável da criação, da terra, nossa mãe e nosso sustento. Por essa razão, a relação indígena com a criação nunca é extrativista, consumista ou predatória. A terra não é vista como propriedade privada, ela é de posse coletiva, jamais individual. Na concepção e sabedoria milenar dos povos indígenas, a terra não se restringe a um mero recurso a ser explorado. Ela é a base das relações sociais e o espaço para conviver. O território onde habitam, a terra ancestral, é a casa que acolhe os seus conhecimentos, as suas tradições. A terra é extremamente importante porque dela usufruem e retiram a sobrevivência. Para os povos indígenas, o território é a própria extensão dos seus corpos. Há, em algumas etnias na Amazônia, a tradição de enterrar o cordão umbilical do bebê ao nascer, como um sinal, sacramento de pertencimento à terra. Quando é perguntado a uma pessoa destas etnias, de onde vens? Ela responderá, venho de onde o meu cordão umbilical está enterrado. Essa crença nasce da experiência milenar de vida dos povos originários. As pessoas não indígenas não olham para a terra como seu ancestral comum. Não percebem essa ligação, não compreendem em profundidade essa relação do nascimento até o ciclo da vida se completar no mesmo processo de crescimento e morte. Não entendem o respeito às forças da natureza como parte de uma compreensão da vida, a partir da qual todos os seres estão ligados por uma mesma paternidade e maternidade. Na convivência respeitosa e solidária que estabelecemos com os povos originários na Amazônia, aprendemos que as experiências tecidas no viver indígena oferecem possibilidades verdadeiramente sustentáveis para as gerações atuais e futuras,
porque apresentam outros modos de estar e viver no mundo, e apresentam também uma dimensão ética, experimentada quando passamos a pensar e agir pelo bem comum acima dos nossos interesses individuais. Na minha vida pessoal e na vida da Diocese Anglicana da Amazônia, nós temos buscado incorporar a espiritualidade das tradições ancestrais da Amazônia e relacioná-los com a nossa própria tradição cristã. Temos buscado viver a quinta marca da missão também através da abertura para a inclusão em nossas liturgias e vivência comunitária dos símbolos, instrumentos, músicas e línguas, que são as expressões da cultura e da fé dos povos que vivem em nossa região, que visibilizam a pluralidade essencial da criação de Deus. Nossa ação como Igreja Anglicana é essencialmente entre mulheres e jovens indígenas. Temos inúmeros projetos de apoio à preservação da cultura, dos costumes e das tradições religiosas ancestrais desses povos, de criação de viveiros e cultivo de plantas medicinais e de produção de hortas comunitárias. Lançamos nessa semana, agora no dia 5 de setembro, o Manual de Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental e estamos elaborando uma política socioambiental para a Igreja, onde estarão definidas as suas diretrizes e práticas de desenvolvimento sustentável e conservação de ecossistemas e restauração e proteção socioambiental. Certamente a crise climática e ambiental é uma crise espiritual. É urgente que repensemos as relações humanas com o restante da criação e com Deus mesmo. Nos reconectarmos com a criação como um todo e nos redescobrirmos como parte dela. Outra coisa que aprendemos com a floresta e com a espiritualidade indígena é que, embora haja distância e espaço entre as copas das árvores para permitir a passagem do sol, dos ventos, da chuva, suas raízes são totalmente entrelaçadas. Há uma teia subterrânea que mantém toda a floresta conectada e em pé. Isso nos indica que é impossível viver sem que todos e todas cuidemos da teia vital. Nós precisamos compreender, precisamos ter a consciência de que a nossa missão deve ser a de caminhar de mãos dadas com toda a criação. Muito obrigada.